Tudo bem? Hoje, nessa aula e na próxima, vamos falar sobre os sinais de tendência à descartabilidade. Então, na esteira ainda do que a gente falou na aula anterior, né, da tendência à descartabilidade dos bens, a nossa sociedade moderna, consumista, ela é pautada no consumo dos bens, né? E isso faz com que a gente consuma muitas vezes além da conta, né? Então, muitos de nós somos consumistas, consumimos aquilo que não precisamos, né? Mas a própria modernidade faz com que a gente passe a ter que considerar alguns produtos que talvez algum tempo atrás a gente não considerasse. Por exemplo, o advento de um produto como o celular, ou mesmo os computadores, notebooks, são fenômenos recentes, quando a gente compara com a história da humanidade, né? Então, os celulares, questão de 20 anos para cá, mais ou menos, os computadores e notebooks, 20 anos também, 30 anos no máximo, de lá para cá, criou-se essa necessidade para nós. Então, hoje em dia é praticamente impensável, né, um mundo na qual tu não utilize o notebook, né, ou o computador pessoal, ou então o celular. A gente precisa disso. Esses tipos de produtos eles se incorporaram à nossa vida moderna, ao nosso cotidiano, e acaba que deixar de utilizar esse produto talvez não seja algo que nós, seres humanos, iríamos querer, né? A questão toda não é comprarmos e utilizarmos esse tipo de produto. A questão toda é o que fazer com aqueles que serão descartados. E aí essa figura é bem ilustrativa, né? Ela mostra o gari, o profissional da limpeza, né? Limpeza urbana, ele assustado com a montanha de lixo, e aqui veja um olhar dele, né, assustado, e aqui a gente encontra de tudo, encontra livro, encontra banco, encontra muleta, encontra lata de algum produto, né, pneu, madeira, né, tem de tudo aqui, roupas, bola, né, tem de todos os tipos de produtos, garrafas, que é um sinônimo do que é utilizado pela sociedade moderna. Então, esses sinais de tendência à descartabilidade nos bens, a gente poderia colocá-lo ele em razão de 5 ou 6 itens, né, que ajudam a explicar essa tendência à descartabilidade. Um deles é o lançamento de novos produtos cada vez mais rápido, né? Então, como eu falei na aula anterior, novos modelos de celulares que a cada ano são lançados, fazendo com que o consumidor, ou estimulando o consumidor a trocar o antigo e adquirir o novo. Então, a velocidade de lançamento de produtos é uma das características de competitividade das empresas modernas, utilizando uma série de procedimentos de projetos simultâneos que permitem ganhos extraordinários na época de lançamento de novos produtos. Então, cada vez mais lançando novos produtos, e a questão é, e o anterior? Né? O que fazer com esse anterior? Então, essa verdadeira corrida de lançamentos é imposta pela redução sistemática do ciclo de vida mercadológico dos produtos. Então, a gente fala bastante disso no nosso livro Marketing Ambiental, tá? Publicado pela editora Manoli. Então, quem tiver interesse, né, lá no nosso site administraçãoverde.com.br, fala sobre esse livro, né, o de marketing ambiental, e a gente fala sobre essa redução no ciclo de vida devido a vários fatores, como moda, status de um novo modelo, uma nova tecnologia. Então, por exemplo, celulares, né, quando os celulares surgiram, eles eram basicamente utilizados para fazer ligação e mensagens, os SMS,
né? Com o tempo, os celulares eles foram incorporando novas funções e eles passaram a ser chamados, né, com o pomposo nome de smartphones, ou seja, celulares inteligentes. Porque esses celulares inteligentes eles passaram a aceitar o acesso pela internet, né? Então, antes o celular era só celular de chamada e de mensagens, né? Hoje não, hoje o smartphone ele também acessa a internet, tem os aplicativos que não tinha nos anteriores, né? E a gente faz uma série de atividades, né? Tem uma série de funções nos smartphones, inclusive a utilização de aplicativos de mensagens instantâneas, por exemplo, como o WhatsApp e o Telegram, né? Mas então quem tinha o celular antigo, né, aquele que fazia só a chamada e enviava SMS, hoje essa pessoa, ela com aquele celular, ela não consegue ter o acesso à internet e fazer a série de funções que são permitidas hoje com os modernos celulares, né? Então, quem tinha aquele celular antigo ou vai ficar alheia ao processo de modernidade dos aplicativos, das funções, ou teve que trocar aquele celular antigo por um celular mais moderno. Então, primeiro ponto que leva à tendência à descartabilidade é o lançamento de novos produtos, incorporando novas funções, fazendo com que nós, consumidores, queiramos adquiri-los. O segundo é a produção de materiais plásticos, né? A gente vê aqui um desenho de uma fábrica de plásticos. Então, em 1960, a produção mundial de plásticos era de 6 milhões de toneladas por ano. Em 1994, ou seja, cerca de 34 anos depois, passou para 110 milhões de toneladas. Então vejo que o incremento, né, em 35 anos foi muito grande, né? Então imaginem isso aqui, parte disso sendo descartada na natureza. Então no Brasil a produção de plásticos registrou um volume de cerca de 50%, um aumento, né, entre os anos de 93 e 98, um valor alto quando comparado com o crescimento dos metais mais comuns. E a gente tem que entender que essa fase também corresponde a essa migração das embalagens, que antes as embalagens, né, de refrigerantes eram basicamente em garrafas de vidro e paulatinamente elas foram migrando para garrafas PET, né? Então talvez isso ajude a explicar também parte desse aumento na produção de plástico, um aumento muito grande, né? Vocês imaginarem 50% em 5 anos, né? No caso do Brasil, o consumo de garrafas descartáveis PET, né, denominação da resina constituinte, é o polietileno terefitalato, usadas como embalagens de refrigerante e outras bebidas, iniciou-se em 1989, então ajudou a ter esse aumento, né? E alcançou níveis de produção de 13 bilhões de garrafas por ano em 2000, o que correspondia a mais de 70% das embalagens do setor de refrigerantes. Então, pessoal, para pensar, isso a gente está falando a nível de Brasil, em um determinado ano, em 2000, a produção de 13 bilhões de garrafas. É muita coisa, né? Se a gente considerar que a população brasileira é de pouco mais de 200 milhões de habitantes, veja quantas garrafas a mais tem, né? E quantas garrafas por habitante não daria. Então, esse crescimento expressivo, né, deve-se principalmente às suas características de transparência. Então, o plástico, né, do garrafa PET, por exemplo, do refrigerante, permite ao consumidor
enxergar o líquido que está ali dentro, né, além das vantagens logísticas na distribuição direta, substituindo a embalagem do vidro retornável. Então muito, para a indústria acabou sendo mais prático porque tu entrega aquela embalagem cheia, né, de refrigerante e não precisava voltar com casco, igual acontecia com vidro, né? Então, quer dizer, lavava as mãos. Na verdade, é isso que acontece, né? A indústria e a transportadora lavava as mãos, entregava a garrafa PET e não precisava recolher, né? Ao contrário do vidro retornável. Só que isso gera um outro problema, né? Que é o descarte dessas embalagens. Então, a gente tem aqui um estudo, né, da Cargill, não tenho a informação do ano, mostrando a participação das versões no volume de vendas. Então, no caso desses produtos aqui, né, lata 67,7%, né? Lembrando que a lata existem algumas dificuldades técnicas, né, para fazer a reciclagem, que talvez já tenham até sido contornadas. O vidro 13,9% como o segundo, o cartonado, né, que é essa embalagem de papel, papelão, né, 10,3% e o sachê 8,1%. Se a gente pensar em termos de reciclagem, talvez esse plástico do sachê e a lata sejam os mais complicados, né, de se reciclar. O vidro e esse papel cartonado, a princípio, seriam os dois tipos de materiais que seriam mais interessantes de serem utilizados, porque seriam mais facilmente reciclados. Então é notável a visibilidade da poluição de excessos provocados por materiais plásticos, em particular garrafas que sobrenadam os córregos e os rios, né? Infelizmente, atitudes dessa natureza acontecem ainda por falta de consciência das pessoas, de não saber que esse lixo jogado nos cursos d'água, além de poluir o rio, matar a fauna, né, que porventura tivesse nesse rio, né, os peixes e outros animais, isso também vai poluir, né? Então visualmente é muito ruim, né, tu ver uma cidade com um rio poluído, e além do que esse lixo vai de alguma forma prejudicar o andamento do rio, né? Então vai chegar em algum momento que ele pode tapar as saídas da água e fazer com que esse nível do rio se eleve, principalmente quando tiver chuvas, e esse transbordamento do rio com o lixo pode atingir as casas da redondeza e também é foco de proliferação de insetos, surgimento de roedores como ratos, por exemplo, e isso pode impactar a própria pessoa que jogou o lixo ali no rio, principalmente se ela morar ali nas redondezas. Então, garrafas, né, plásticos depositados impropriamente em diversos locais, nas grandes metrópoles, gerando imagem corporativa negativa à cadeia produtiva direta desses produtos, né? Então, algumas ações têm sido feitas, né? Por exemplo, do supermercado Walmart, com a confecção de sacolas retornáveis de pano, né? Então, use apenas sacola retornável e ganhe desconto. Desconto nas compras, porque tu não vai precisar da sacola de plástico, né? Sacola ecológica reutilizável, eu não sou de plástico, eu amo o mundo, e por aí vai várias propagandas sobre o tema. Bom, aqui também eu tenho uma da fonte Plastivida, mas não tem um ano, mostrando que as sacolas plásticas estão perdendo lugar nos mercados, né? Então, as sacolas plásticas para as caixas de papelão e para as sacolas de pano, né? Países onde o consumidor tem que pagar pelas sacolas plásticas.
África do Sul, Alemanha, Austrália, China, Dinamarca, Escócia, Estados Unidos, Finlândia, Grécia, Holanda, Hungria, Inglaterra, Islândia, Irlanda, Itália, Quênia, República Tcheca, Suíça, Taiwan. E aqui não está nessa relação, mas eu morei quase um ano na Espanha e lá também a gente pagava pelas sacolas plásticas. Talvez a Espanha tenha adotado isso depois desse infográfico aqui. Então, no Brasil, na época, né, 2007, tem um tempo já, lógico, né, quase 18 bilhões de sacolas plásticas eram utilizadas, a quantidade caiu para 16,2 em 2008, em 2009 está 15 bilhões. Isso tem diminuído, né, e em alguns estados, como o Rio de Janeiro, já tem algumas leis que tentam coibir a entrega gratuita de sacolas plásticas. E isso faz, eu tive a oportunidade de ver em uma determinada cidade no interior do estado do Rio de Janeiro, com a proibição as pessoas levando sacolas de pano ou mesmo sacolas plásticas da sua própria casa para não ter que pagar. Então é bem interessante porque essas proibições forçam o consumidor a buscar uma alternativa, né, para que ele não precise pagar pela sacola plástica. Então, em Bangladesh, as sacolas plásticas foram totalmente eliminadas, né? Bem, então, essa foi a primeira aula, né, sobre os sinais de tendência à descartabilidade. Na próxima aula a gente segue nesse tema. Convido vocês a conhecer os nossos contatos, os nossos sites, né, o nosso site, o administraçãoverde.com.br, os nossos 2 canais no YouTube, as nossas redes sociais e os nossos livros. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!